Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Nós daremos início agora ao primeiro seminário internacional África, França e Bahia, Trabalho e Reflexão. Eu sou o professor Matheus Pazos, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica, o NUPEF, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje, para nos agraciar nesse momento, do nosso primeiro seminário internacional, nós teremos o lançamento do livro Ética e a Memória da Gratidão, do professor Inácio Valentim. Para compor a mesa, nós teremos a presença do padre Feliciano, do professor Gilberto, e antes disso, e antes também de ouvirmos o organizador deste evento e o realizador dessa maravilhosa iniciativa, o professor Ricardo Andrade, nós também contaremos com a presença da professora Creuza, diretora do Centro de Formação de Professores da UFRB, e a professora Giovana, gestora de extensão. Comigo agora? Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um evento do curso de Filosofia do NUPEF, aqui do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estamos aqui muito felizes, né? Gostaríamos de agradecer, dar as boas-vindas e desejar um excelente evento. Saldo à mesa, né? O professor Ricardo Henrique, que é um dos organizadores, o professor Matheus, aí que inicia, que é o atual coordenador do NUPEF, né? E saldo também o professor Inácio Valentim, parceiro já antigo, ao professor Feliciano Moço, ao professor Gilberto Schwartzman, acho que foi assim é assim que pronuncia, parece, viu? Giovana Monteiro, nossa gestora de extensão, e a estudante também, Beatriz Lacerda. Gostaria de dar mais uma vez um feliz mês das mulheres, ano das mulheres, né? Década das mulheres. Tá bom? Estou muito feliz por termos mulheres aqui presentes. Certa filosofia aí, cheia de mulheres aí para a gente debater e compor também esse campo de pesquisa. Então, ótimo evento, tenho certeza aí que esse primeiro seminário aí vai ser um sucesso, que venha o segundo, o terceiro, que a gente está aqui para apoiar. Tá bom? Um abração a todos e todas. Bom, boa tarde a todas e todos e todes. Satisfação estar aqui também nessa mesa institucional com a professora Creuza, o professor Matheus. Estou aqui também, como a Creuza falou, representando a gestão de extensão do CFP, mas também representando o Colegiado de Filosofia, o NUPEF, o Grupo de Estudos Mulheres, Filosofia e Literatura, e fico muito feliz também de poder contribuir aqui nessa mesa e desejar um excelente evento a todo mundo que está aqui, parabenizar o professor Ricardo e Beatriz pela iniciativa, né, mais um evento internacional que o professor Ricardo tem feito aqui, estreitando os laços, né, da nossa comunidade aqui filosófica, acadêmica, com outros países, outros colegas e outras instituições. Então, um excelente evento para todas e todos. Agora com a palavra o nosso organizador, o professor Ricardo Henrique Andrade. Muito obrigado, professor Matheus, muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação realizar mais um evento pelo NUPEF, o nosso primeiro seminário África, França e Bahia, Trabalho e Reflexão, pretende discutir a filosofia dos países da África, da França, e a presença da filosofia aqui na Bahia, sobretudo da presença da filosofia nos espaços de formação. Hoje nós teremos, com a mediação de Beatriz Lacerda, nós teremos um debate sobre o livro do professor Inácio Valentim, um importante pensador africano, que tem também, nos últimos anos, trabalhado na formação de profissionais da área de saúde em Angola, e essa experiência nos interessa demais. Eu gostaria muito de agradecer a presença da professora Creuza, da professora Giovana,
do professor Matheus, que abriu aqui, e desejo a todos um excelente evento, um debate rico, proveitoso. Eu vou convidar agora a nossa mediadora, a Beatriz Lacerda, ela que vai fazer a condução dessa conversa entre o professor Inácio Valentim e os nossos convidados, o professor Gilberto e o padre Feliciano. O professor Gilberto fala do Rio Grande do Sul, o padre Feliciano fala de Roma. Beatriz, seja muito bem-vinda. Boa tarde, agora é com você. Obrigada, Ricardo. Obrigada aos que vieram antes, né, aqui nessa transmissão ao vivo. Boa tarde a todas as pessoas presentes, as que vão assistir depois, né? Espero que estejam bem, se cuidando. E estamos aqui hoje, né, para partilhar esse momento, né, esse primeiro seminário, um momento reflexivo, discursivo, lançamento de livro, né? Então, eu vou apresentar aqui os nossos 3 convidados, né? O professor Ricardo já falou do Gilberto Schwartzman, que é um professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é membro titular da Academia Nacional de Medicina e escreveu o prefácio deste livro. Feliciano Nangamosso é um padre ligado ao Seminário Maior Interdiocesano de Cristo Rei em Huambo, Angola. Pesquisador em formação da Pontífice Università Urbaniana, em Roma, na Itália. Sejam bem-vindos os dois. E o nosso convidado, professor Inácio Valentim, parceiro aqui do CFP, né? Inácio Valentim é um filósofo africano de renome internacional, estudioso da filosofia grega antiga, da filosofia francesa contemporânea, autor de diversas obras importantes sobre filosofia, entre elas, e lançando hoje aqui o livro, né, Ética e a Memória da Gratidão, curar com o olhar e libertar com a palavra. Então, bem-vindo, parabéns e também obrigada. Passo a palavra, então, a você, Inácio Valentim. Olha, muitíssimo obrigado a todos, muitíssimo obrigado ao Ricardo, ao amigo e colega Ricardo, muitíssimo obrigado à professora Creuza, à professora Giovana e ao responsável do NUPEF. Queria também agradecer ao professor Gilberto, que muito gentilmente aceitou fazer o prefácio do livro, ao professor Feliciano, que depois de ter lido o livro e várias discussões que temos tido, aceitou também o convite do professor Ricardo para poder fazer parte aqui deste lançamento do livro. Como eu dizia ao Ricardo, eu preferiria ter muito pouco tempo, que é para permitir que o professor Gilberto, que é o prefaciador do livro, e o professor Feliciano pudessem naturalmente falar-nos dos livros, ensinar-me sobre o livro. Vou com a ideia de George Steiner, que dizia o autor, depois de escrever, a partir do momento que o livro chega aos leitores, cada leitor é um autor. Então, eu venho aqui como mais ou menos o primeiro autor, que tem que ser secundário, terciário, não sei onde é que será hoje o meu lugar, e eu estou aqui para ouvir as vozes dos outros autores deste mesmo livro que estamos aqui para lançar. Se eu puder dizer alguma coisa sobre o livro,
a ética e a memória da gratidão, eu diria a partir daquilo que eu vivo todos os dias, mas sobretudo a partir da cultura bantu, daquilo que é o conceito de gratidão, que é intimamente ligado ao conceito, naturalmente, o conceito da ética. E então eu tentei, mais ou menos, trabalhar o livro a partir deste nosso entendimento da questão da gratidão, também associando, lendo, cruzando com a área que eu tenho vindo a trabalhar durante já muito tempo, que é a área da filosofia grega. E olho essencialmente para um pensador, Antístenes, que olha para a gratidão e diz que a gratidão é o regresso dos deuses. E então isso faz muito sentido para mim, a partir daqui, daquilo que a gente vive através da natureza, e em que o agradecer é como que semear a oportunidade para um novo acontecimento. E este acontecimento não tem que ver necessariamente com que eu vou estar lá quando o acontecimento estiver a acontecer. Mas a questão é que eu já abri a possibilidade, porque havia alguém que tinha aberto esta possibilidade e eu não fechei esta possibilidade a partir do momento que eu agradeço. Portanto, como diz Santo Agostinho, e de fato é isso, não é porque eu agradeço que a outra pessoa se sente naturalmente agradecido, né? Porque o ato que aconteceu não deixará de acontecer, porque já aconteceu. Mas pelo menos eu dou a possibilidade para que muitos outros atos também possam vir a acontecer. Então, é pensando nisso que eu comecei a escrever e fazendo naturalmente uma espécie de resenha da palavra ética, do sentido da ética, da origem da ética, porque estou a escrever essencialmente para os estudantes do curso de saúde, dos cursos de saúde, enfermagem e análise clínica, onde inicialmente comecei por dar aulas, depois ficou com uma assistente minha e eu fui acompanhando um pouco mais à distância para poder me dedicar, portanto, aqui ao livro. Portanto, o livro é dedicado, é o resultado das aulas que fui dando, mas também é resultado da interação que a gente foi fazendo com o espaço hospitalar, com as pessoas ligadas à área área de saúde. É por isso também que no livro vou abordar a questão da origem do hospital, como é que o hospital surgiu, e aí trabalho essencialmente com Foucault, que é um dos autores onde eu me especializei. Então trabalho Foucault para ver como é que o hospital surgiu. E neste aspecto eu vejo como ainda algo completamente real, quando Foucault olha para a origem do hospital e diz, olha, o hospital naturalmente era um sítio para a gente ir morrer, porque o rico não vai ao hospital. O hospital do rico é particular. E isto foi assim quando Foucault escreveu, e no nosso contexto continua a ser assim. Quando a gente tem que ir ao hospital, a gente tem que ligar para alguém, mas porque a gente tem possibilidade de não ir ao hospital, e a gente pode ir à clínica. Se a gente tiver que ir ao hospital, então a gente liga para alguém e a gente sabe que vai ser atendido. Bem,
Ora, um camponês não pode fazer isso. Alguém que não tem possibilidade, como eu, não pode fazer isso. Ela simplesmente vai ao hospital e se sujeita a ficar lá todo o tempo e pode ser atendido ou não atendido ou mal atendido. Então, Foucault vai tratar isso assim, desta forma, portanto, a origem, o início do hospital, o pensamento do hospital, que eu achei muito interessante aqui no nosso contexto. Há coisa de 3, 4 anos eu fiz um projeto aqui com o maior hospital da província, que se chama Os Acompanhantes de Doentes, casa longe de casa. Por quê? Porque na altura, antes de eu fazer este projeto, e depois o hospital, o governo ativou o projeto e fez algum tipo de adaptação. Antes de eu apresentar este projeto, havia gente que vinha de muitos lados, muito distantes, para vir a acompanhar um familiar, um amigo, um conhecido. E não tinha um sítio para ficar, porque aqui nas redondezas não tem sítio para essas pessoas ficarem. Então, a gente encontrava as pessoas ao relento, dormiam ao relento, tomavam banho ao relento, faziam necessidades aí dentro do hospital. E o que fazia com que quem vá acompanhar, quem chega são para acompanhar um doente, depois, quando sai do hospital, sai doente. Então, fazendo estas observações, decidi fazer um projeto, apresentar ao governo provincial e, felizmente, o projeto foi aceito, foi aprovado e foi naturalmente executado. Então, tudo isso faz com que eu fosse pensando no livro e, naturalmente, como disse, a partir de Foucault, tentar discutir a questão do hospital, aqui, a origem dos hospitais aqui no nosso contexto, e trabalhar também a questão da ética. No livro tem uma discussão sobre aquilo que nós chamamos aqui gasosa ou cunha, que tem a ver com umas práticas de ilegalidade que quando és apanhado tens que tentar corromper a quem ou coisa do gênero. Então, são mais ou menos estas coisas que a gente foi tratando no livro, discutindo a questão do código deontológico, do espaço hospitalar, da enfermagem, do técnico do laboratório e falando também da questão da crise da medicina. Sempre no âmbito de Foucault. Como é que os médicos, aqui poderia se falar dos médicos ou os enfermeiros, e tudo que tem a ver com a questão da área da saúde, como é que eles olham para a sua própria profissão? Como é que eles relacionam com a sua profissão antes de relacionar com o paciente? Então, tudo isso que vai fazer com que, em algum momento, a gente comece a pensar esta medicina, esta saúde, que em vez de ser entregue, em vez de entregar-se a uma causa humana, muitas vezes é entregue a questões economicistas, a questão dos laboratórios. Como é que os laboratórios que fabricam quer os fármacos, quer outros tipos de antídotos, como é que, de repente, ficaram donos da própria medicina, decidem o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e não decidem não tanto desde o ponto de vista da perícia, mas muito desde o ponto de vista desde o ponto de vista da economia. Por exemplo, aqui agora na região, esta semana, por 2 ou 3 vezes, a área que responde pelos fármacos
mandou retirar aí nos passos, nas farmácias e outros sítios, alguns fármacos por serem contraindicados e por aí fora. Então, tudo isso tem a ver com aquilo que em algum momento os laboratórios ou aqueles que têm poder econômico, mesmo sabendo que a coisa não está bem, mas querem atingir aquilo que para eles é alvo, que já não é a pessoa, mas o lucro que os fármacos, as vacinas e tudo mais vai naturalmente poder trazer. Então, essas são coisas que a gente foi discutindo no livro, e no que diz respeito a esta questão da ética a partir da vivência bantu, da comunidade, a honra do grupo. O que é que faz com que, de fato, eu que vivo na comunidade aqui, eu possa ser visto como alguém? É esta preocupação também que eu apresento no livro, porque a questão da globalização, a questão da enculturação e de uma série de coisas também foi fazendo com que a gente vá perdendo aquilo que é a tradição original da comunidade. A comunidade, de eu me preocupar com o outro, como diria Levinas, olhar para o outro, como assumir o outro como a minha responsabilidade, pensar o outro como minha nuca, e saber que quando eu tenho que me deslocar, eu estou a deslocar-me com o outro, não necessariamente porque ele vai comigo fisicamente, mas porque a minha vivência faz com que eu tenha sempre preocupação de cuidar dele, cuidando naturalmente do espaço onde eu me encontro. Então, isso é algo também que a gente tentou tratar. A gente tentou tratar a questão da educação a partir da figura da mulher. No nosso contexto, a mulher continua a ser o elo muito fraco, apesar de ser aquela que tem maior responsabilidade. Aqui, se eu saio ao lado aqui da minha casa, eu posso encontrar mulheres que batalham dia e noite para trazer algo para os filhos. Mas muitas vezes não têm a possibilidade de poder estudar, de poder desenvolver-se. Então eu fui buscar um mito antigo a partir do banquete de Platão, a figura de Diotima, aquela que Sócrates, que dificilmente assume que tenha tido algum mestre, algum professor, ela assume que se de fato ela pode dizer algo sobre aquilo que aprendeu, sobre alguém que lhe tenha ensinado algo, então seguramente esta pessoa é Diotima. Por isso eu procurei tratar da questão da educação a partir do nosso contexto, mas olhando para a figura de Diotima e discutir também algo que aqui é nosso, que tem a ver com a questão da natalidade. E muitas vezes com falta de planeamento, falta de planificação. E então, no texto de Diotima está lá muito que Diotima defende a questão da procriação, olha para o amor como a consumação, não só a consumação, como também o início e a consumação a partir naturalmente da procriação. Então eu discuto no livro tentando ver bem a questão da procriação, porque para nós aqui, quanto maior o número de filhos, então a gente pensa que é riqueza. E o que a gente discute, pergunta no livro é: para que serve ter muitos filhos se eu não posso ocupar-me deles? Se eu não posso dar educação?
se eu não posso garantir uma vida boa? Naturalmente, a gente não vai ter só filhos porque a gente vai dar vida boa. Mas quando eu penso na vida boa, eu penso no sentido de responsabilidade. Quer dizer, que eu não sou pai simplesmente porque eu sou uma máquina de produção. Eu sou pai porque eu velo, tenho zelo, tenho que estar no dia a dia, tenho que me preocupar com a saúde, com a educação, com a integração. Então, tudo isso a gente, naturalmente, tenta discutir no livro. Mas, como eu disse, para mim, o importante aqui é ouvir os outros autores. Os outros autores, as pessoas que tenham lido, há pouco vi aqui entrar no Elane, que leu, que discutiu, que criticou, e muito bem, porque é isso que os livros, para isso é que os livros servem, para que o autor se reveja se de fato tem a condição de sentir-se como autor, ou se tem que se preparar para melhorar, para abrir-se para o aprendizado daquilo que os outros autores, que são leitores, vão dizer. E seria isso, mais ou menos, aquilo que eu poderia dizer, e passo a palavra e estou aberto. Muito obrigado. Obrigada, professor Dr. Inácio Valentim, por essas considerações iniciais, né, por esse momento de expor a sua pesquisa, o caminho dela, esses resultados, né, que estão aí no livro. Passo a palavra, então, para que a gente possa fazer como você quer, e nós também queremos essa discussão, né? E passo a palavra, então, para Gilberto Schwarzman. Boa tarde, eu agradeço o convite. Para mim, é uma honra participar dessa sessão, em que eu me sinto completamente à vontade. Parece que conheço há muito tempo a cada um de vocês, por me sentir muito bem acolhido. Talvez essa forma de ser acolhido pudesse ser um dos instrumentos a ser utilizados nos cuidados de saúde, porque o acolhimento é fundamental nas relações na saúde, que nesse livro muito interessante do meu querido professor Inácio Valentim, chamado Ética e Memória da Gratidão, Curar com a Palavra e Libertar com o Olhar, ele, à luz de sua vivência na área da saúde, ele tenta trazer questões fundamentais para que nós possamos, usando nossas armas mais poderosas, que envolvem, em geral, o afeto e a inteligência, possamos tornar essa relação que envolve o cuidado em saúde, que é muito complexa. Eu sou professor de medicina há algumas décadas e conheço muito bem esse desafio de formar uma equipe de saúde que possa realmente cuidar das pessoas doentes e que, ao mesmo tempo, tem vários outros desafios, como ensinar, formar jovens, formar profissionais que vão atender e cuidar de pessoas em sofrimento. Porque o paciente, o doente, ele não busca a equipe de saúde para uma relação de amizade. Ele busca a equipe de saúde no momento de fragilidade, em que ele se sente ameaçado na sua integridade física, em sofrimento, e muitas vezes querendo saber o quanto isso impactará no seu tempo. Eu gostaria de centrar os meus comentários, para não me tornar redundante, em 3 componentes que me interessam muito e que aparecem, e direta ou indiretamente, nessa obra do professor Inácio Valentim.
em primeiro lugar, a palavra, depois, o livro, que é o que ele nos trouxe para que nós trabalhássemos no prefácio, por exemplo. E depois, o centro, em minha opinião, desse universo em que o autor, no fundo, quer fazer despertar no leitor o que eu acho que nós temos de mais profundo, belo e humano nessa relação, que é a nossa empatia, no sentido de testarmos a nossa capacidade verdadeira de nos colocarmos no lugar do outro. Eu começo pela palavra. A palavra ela é talvez os instrumentos mais poderosos que nós temos. E ela tem uma força impressionante nas relações humanas e nas relações da equipe de saúde e nas relações da equipe de saúde com o paciente e sua família. Como dizia Victor Hugo, é um ser vivo, a palavra é um ser vivo, né? Ela é muito forte, ela tem a leveza do vento, como diz Victor Hugo, e a força da tempestade, não é isso? Como dizia Victor Hugo, não é? E eu acho que o fato de nós estarmos discutindo um livro remete a um outro universo que eu gostaria de chamar a atenção, porque, afinal, nós estamos aqui porque houve um livro, não é isso? E um livro, eu não posso fugir de um conceito que é antigo e aparece muito bem em uma das obras do John Ruskin, aquele grande crítico de arte inglês que falece na entrada do 20, né, do século 20, ele morre em 1900. Proust adorava John Ruskin, e John Ruskin escreve um livro chamado Sésame le Lire, que Proust faria a tradução para o francês e faria o prefácio, em que ele tem aquele clássico prefácio sobre a leitura, né, que acabou sendo até tão conhecido quanto o livro, mas é muito interessante que no texto de Ruskin, em que ele fala sobre o livro, ele nos coloca o livro de uma maneira muito, muito inteligente e que, a meu ver, é verdadeira. Quando alguém pensa algo e fala coloquialmente, conversa com outra pessoa, um outro colega, ou se o Valentim conversasse comigo informalmente sobre suas ideias e nós trocássemos formas de pensar, isso é um fenômeno. Mas um livro é uma joia que a nossa civilização produziu, porque o livro, em geral, ele representa o que há de melhor do pensamento de alguém. Quando Inácio Valentim resolve colocar em palavras os seus sentimentos, a sua experiência sobre essas questões que ele há pouco apresentou aos senhores e senhoras, esses dilemas da equipe de saúde, o cuidado do paciente, o hospital, todas essas variáveis, a saúde em países em que a realidade socioeconômica ou cultural não é a mais favorável. O livro tem esse papel mágico de ser uma salvaguarda de uma informação que, em princípio, deve ser o melhor daquele indivíduo que o escreveu. O John Ruskin dizia que os livros têm esse poder de ser um grande tesouro da humanidade, porque nele o melhor dos pensamentos, porque o que a gente escreve no livro é o fruto de várias reflexões sobre os nossos conceitos, sobre os conceitos de outros que nós queremos apresentar. É diferente de uma conversa coloquial. O livro tem esse poder que, para mim, fascina, que ele nos oferece, como primeira vantagem, talvez o melhor daquela pessoa que o escreveu, em princípio, pelo fato de que ele representa o produto de grandes reflexões antes de ser eternizado, feito em bronze, através da palavra. Então, eu acredito que essa possibilidade de que ele tenha transformado a sua experiência
em um livro, e esse livro possa ser lido por outras pessoas, ser usado como instrumento de ensino, isso é, do ponto de vista de experiência sobre humanidade, conhecimento, algo valioso como experiência humana. E o livro, ainda que nós tenhamos hoje uma sociedade em que a comunicação é fruto de uma revolução, em que as pessoas se comunicam de uma maneira impressionante em sua velocidade, numa linguagem extremamente econômica, né, através desses novos instrumentos, o livro ainda nos obriga a nos sentarmos e dedicarmos a ele tempo. Tempo é uma commodity muito valiosa nessa pós-contemporaneidade, em que as pessoas correm, caminham, a informação voa, e as pessoas se comunicam, em geral, através de formas muito superficiais de comunicação. Então, quando alguém escreve um livro e entrega esse livro às pessoas, à sociedade, está implícito que ele usou muito do seu tempo para colocar nele o seu melhor. E aquele que decide ler a obra também vai sacrificar todos os concorrentes que hoje existem ao livro, a força da literatura, que continua a exigir de quem abre um livro tempo, que ele se sente, dedique algumas horas, e a gente não lê um livro numa vez só. Algumas vezes se pode ler um livro curto de uma forma rápida, mas o livro, via de regra, é um compromisso que se tem com um tempo muito especial de introspecção que envolve vários capítulos. A gente senta por algumas horas, depois volta à atividade do dia a dia, retorna num outro momento ao livro, em que nós já nos modificamos, nós já somos outro leitor, naquela outra tarde ou noite em que nós seguimos a nossa leitura. Então, é uma construção bilateral entre autor e leitor, que é repleta de variáveis e mutantes que tem a ver com o tempo. Então, eu queria, nesse sentido, parabenizar o Valentim pela coragem. Quando um autor resolve escrever um livro e contar sua experiência, é uma decisão linda, do ponto de vista pessoal, de se transformar experiência vivida em algo mais consolidado e refletido, que é a linguagem escrita. Bem, dito isso, falando sobre o peso da palavra e a importância da riqueza de uma obra escrita, eu passaria ao livro em si, em que eu acho que trata, do ponto de vista global, de uma série de questões fundamentais que acompanham o homem desde sempre, não é? Eu acho que essa capacidade que nós temos, algumas pessoas têm isso naturalmente, se vê, às vezes, em crianças muito pequenas, muito jovens, uma empatia impressionante, uma capacidade de se colocar no lugar do outro, de sofrer com o sofrimento do outro, de se compadecer com as questões que não são as suas, de também usar da sua generosidade ao, colocando-se no lugar do outro, respeitar a sua dor. Quando a gente tem empatia pelo outro, e a medicina tem isso, a equipe de saúde deve desenvolver isso, o paciente e o médico desenvolvem isso, mas, no fundo, é a mesma empatia que nós utilizamos nas nossas relações fora da medicina. A empatia é uma propriedade que se tem como ser humano. Ela não é uma propriedade única das relações na área da saúde, claro que não. Obviamente não é? A empatia é uma capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro, de nos sentirmos como ele. Eu, ao ensinar os alunos, quando tomam decisões médicas, a primeira coisa que eu tento ensinar a eles é que
das grandes salvaguardas de uma boa medicina é, antes de recomendar a alguém algum procedimento, perguntar a si próprio se aquele tipo de recomendação seria tão facilmente veiculada se fosse com alguém da família, com alguém que a gente ama, ou com nós mesmos. Então, eu acho que esse componente que permeia a obra do meu querido professor Inácio Valentim, que tem a ver com o desenvolvimento de nossa capacidade empática, é um bem maior que nós devemos cultivar e devemos sempre ficar atentos. Eu me perguntaria, no contexto do livro, é possível formar bons cuidadores numa equipe de saúde, mesmo quando eles não sejam, digamos, propriamente indivíduos naturalmente empáticos? Porque há pessoas que são naturalmente empáticas, têm uma facilidade que é própria, que é influência também da família, mas que é muito própria de cada indivíduo, porque, às vezes, numa mesma família, há filhos muito empáticos e outros não tanto. É algo do ser humano. É possível, numa equipe de saúde, nós melhorarmos essa nossa capacidade de sermos empáticos, de sermos bons profissionais, de sermos, ao mesmo tempo, eficientes e, ao mesmo tempo, seres humanos capazes de lidar com todo esse universo de emoções que o paciente e o ser humano em geral exige? Eu acho que sim. A minha experiência médica e humana me diz que um bom professor pode ser, sim, um bom modelo, usando discussões, trazendo problemas à discussão, simulando situações. Ele pode preparar uma equipe para que ela fique mais atento a esses componentes que envolvem empatia. Ao mesmo tempo, eu acho que nós hoje temos outros valores, não é, que nós temos que levar em consideração nessas relações tão complexas que o Valentim aborda. Um dos aspectos é que o professor, ele hoje deve ser visto dentro de um olhar muito mais complexo sobre o seu papel. Houve um tempo em que o professor era aquele que tinha o acesso mais direto ao conhecimento e tinha o monopólio da informação. E essa informação era devolvida aos seus pupilos dentro de uma limitação do próprio professor. Eu acho que hoje o professor é muito mais. Nesse mundo de grande acesso à informação, o professor é muito mais um guia, alguém que oferece, digamos, a garantia de que os valores mais elevados do homem estão sendo considerados. Ele é aquele que pode servir como um modelo, ele pode servir como alguém que vai ajudar o mais jovem a lidar com essa informação, porque o grande desafio que nós temos hoje é, nessa informação em tamanha abundância que se tem sobre tudo, como selecionar, dar uma hierarquia de importância, como valorar, como conduzir essa informação no seu destino mais apropriado. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos a possibilidade de lidar cada vez mais com os nossos sentimentos mais primitivos, aqueles que Shakespeare, que Proust nos contam através da literatura, a própria vaidade, a capacidade de tolerar o erro. É muito importante, numa equipe de saúde, que as suas lideranças demonstrem uma capacidade de poder errar, mostrar ao mais jovem que errar é algo que é parte desse exercício humano de tentar ser o melhor possível com o outro, não é? Muitas pessoas não têm esse aspecto bem desenvolvido. Então, às vezes, a serviço da própria vaidade, o professor comete erros
que comprometem muito o funcionamento de uma equipe e comprometem também a própria relação médico-paciente. O Luc Ferry diz uma coisa muito interessante, que é o fato de nós aceitarmos como indivíduos a possibilidade de que haja mais de uma verdade. É muito importante que nós tenhamos como docentes, como membros de uma equipe, a possibilidade de considerarmos que nessa interface da equipe, que vai lidar com o paciente, que vai lidar com o aluno, que vai lidar com uma questão da sociedade, qualquer equipe, que nós podemos e temos o dever de considerar que hajam pessoas que tenham posições muito distintas da nossa e que também tenham razões nobres e verdadeiras para defendê-las. Eu acho que essas questões que o professor Valentim traz no livro são muito, muito profundas e relevantes. Eu acho que sempre que alguém traz questões filosóficas, questões quase atemporais, questões do homem em qualquer tempo à discussão, elas têm sempre uma importância fundamental. Eu tenho a impressão que a filosofia sempre foi aquele balanço da razão com a religião, da razão com outras formas de ideologia. Então, que sorte que nós temos pessoas capazes de pensarem as nossas questões essenciais, qual o sentido de nós estarmos aqui, de onde nós viemos, quem somos, para onde vamos, não é? Que parecem coisas muito simples, muito banais, mas são extremamente profundas e muito valiosas quando se trata da saúde humana. Eu já errei muito na minha vida profissional, já deixei de ensinar pessoas que eu podia ter ensinado, talvez por ter falhado ao longo da minha vida, em períodos talvez em que eu não tivesse a maturidade que eu já começo a ter com essas várias décadas como docente, que mostram que é muito importante esse olhar que aparece na obra do professor Valentim, que envolve essa capacidade de sempre se colocar no lugar do outro em qualquer de nossas relações. Eu paro por aqui e fico muito grato por essa oportunidade de ter conversado com as senhoras e os senhores. Um abraço e sucesso à obra do professor Valentim e fico à disposição para comentários adicionais. Muito bom, Gilberto. Muito obrigada mesmo. Vamos continuar aqui a roda, para assim que houver os comentários, né, volta a palavra para o senhor. Então, vou chamar agora, com a palavra, o padre Feliciano Nanga Moço. Muito obrigado a todos. Estendo as minhas saudações com abraços incoronáveis à doutora Beatriz, nossa moderadora. Aliás, vem a calhar, porquanto ainda peregrinamos no Março Mulher, e ao doutor Gilberto, exímio apresentador da obra, os quais tenho a elevada honra de conhecer e partilhar este nosso pequeno infinito. Saúdo também a família acadêmica que nos acompanha, a partir do Brasil, França, Angola, Itália e não só. Saúdo o doutor Inácio, último na menção, mas não na estima. Aliás, tal como na procissão de uma celebração litúrgica, o celebrante da mesma vem sempre em último lugar. Há 2 meses que o meu amigo Dr. Inácio convidou-me para tomar parte deste banquete acadêmico e o convite veio a ser confirmado pelo Dr. Henrique, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que obviamente organizou este moderno areópago
como diria o Papa João Paulo II. E como em muitas vezes somos órfãos da palavra não, subitamente disse sim ao convite. Mas depois comecei a cogitar com mais afinco sobre as consequências do meu assanhado sim. E desta cogitação nasceu uma inquietação. Por que eu? Mas também pensei, Giasti Roque Regó. Por que não eu? Aliás, Platão é eloquente ao afirmar que a pergunta certa geralmente é a mais importante do que a resposta certa. Prontos, estas são as chamadas perguntas de superação e penso que cada um de nós já terá levantado tais questões. Assim, sinto-me veramente honrado por participar deste primeiro seminário internacional África, França e Bahia, que tem como acontecimento central o lançamento do livro Ética e Memória da Gratidão. Curar com a palavra e libertar com o olhar, do Dr. Inácio Valentim. Agradeço muito sinceramente pelo convite que me foi formulado para a partilha deste nosso pequeno infinito, que se chama hoje, com grandes autoridades acadêmicas, como o nosso renomado Dr. Gilberto. Também agradecemos ao Dr. Ricardo Henrique pela forma competente e eficiente como organizou este importantíssimo evento. Há mais de 7 anos conheci o Dr. Inácio no Seminário Maior de Cristo Rei, a quando deu uma aula magna, memorável, que dele recebemos enquanto seminaristas maiores das graduações de Filosofia e Teologia. E mais tarde, nas lides da Academia do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, onde lecionamos. Portanto, a Igreja e a Academia preservaram-nos um kairos, um tempo oportuno e de graça para o nascimento desta amizade e familiaridade. Pelo que o meu obrigado é eterno. De fato, desde cedo, o Dr. Inácio acostumou-nos com publicações que, com uma certa espiritualidade, ainda que seja laica, conservam a ousadia sadia das temáticas e a distinção no modo como são expostas, como disse. Em primeiro lugar, permitam-me dizer que este livro, Ética e Memória da Gratidão, é, pela nobridade de seu conteúdo temático, um ato de coragem. Sim, um ato de coragem, que se inscreve, por assim dizer, na fileira dos livros revolucionários, porquanto traz às claras e ao debate filosófico-científico questões sensíveis, como o código de honra, a nobreza da memória da gratidão, o cuidado como espaço privilegiado da terapia da alma, a atuação consciente do médico e do enfermeiro no processo de cura do doente, claro, sob andaimes da história do nascimento do hospital, o direito do doente, a ética da cura, as 3 grandes virtudes morais da relação, a pergunta filosófica da espiritualidade laica, o debate sobre o panóptico, a função da escrita e do escritore, e tantos outros temas interessantes que, pela profundidade e maturidade com que o nosso autor procurou abordá-los, resultam para nós como uma resposta oportuna para as vociferações que indiciam a filosofia de inutilidade científica na arena das ciências sociais. Pois, na Ética e Memória da Gratidão, temos a oportunidade
de conhecer. E permitam aqui o verbo conhecer aplicado no seu sentido majestático hebraico, isto é, de mantermos uma estreita e pessoal relação com os textos, que trazem à ribalta o fecundo debate entre as ciências médicas e a filosofia, numa demonstração assaz profunda da utilidade e necessidade da filosofia, que podem servir de alavanca para uma espécie de metamorfose social. A coragem de sair da caverna dos mitos modernos, onde a personalidade do indivíduo se dissolve numa pluralidade de imagens, às vezes absurdas e mascaradas pelo nativismo. Claro, buscando o não dito, ou o dito receado na sagacidade filosófica. E, consequentemente, a leitura deste livro é um convite excepcional. É um ato de coragem, como dissemos acima, para um confronto com as nossas próprias ideias e cruzar algumas reflexões sobre o que consideramos óbvio oficial, que muitas vezes diverso do óbvio real, bem como a desconstrução de seu rótulo. No entanto, apesar de ser um livro que reivindica o direito de ser com e falar com, como exercícios de uma vida convivida desde o ponto de vista ético, não deixa de ser, obviamente, um livro revolucionário. Sim. Por quê? Instigante pela voz e pela insipidez com que trata o disfarce feito lei no convívio humano. Estamos aqui a falar do âmbito, sobretudo, dos hospitais, e o ordinário fastidioso do cotidiano das pessoas em relação ao cuidado do outro. Sobretudo em momentos mais críticos da existência humana, como a doença, como um dever gratificante e não um favor. Às vezes nós pensamos que cuidar de alguém é um favor. Não, é um dever gratificante, porque o outro denuncia o eu que eu suporto. Neste livro encontramos várias linhas pintadas com questionamentos existenciais, provocações filosóficas e afrontamentos oportunos. Assim, podemos dizer claramente, minha gente, que este livro é legítimo, não só sobre o que vale viver, se nós próprios nos fadamos ao peso de não responder com franqueza o que de facto queremos ser, mas onde possamos, obviamente, encontrar uma orientação sobre o querer fazer memória significante. Por isso, podemos dizer que neste livro encontramos a oportunidade de questionar a autoridade do profissional, se age segundo a ética do cuidado ou simplesmente como profissional que olha para o doente como um objeto de estudo e não um sujeito a cuidar. Neste prisma de ideias, encontra-se a vida interrogada na sua essência e também na sua aparência, naquilo que é e naquilo que parece ser. Por isso mesmo, este livro devia ser, a nosso ver, de leitura obrigatória. Sim, de leitura obrigatória. Sobretudo para aqueles que cursam enfermagem, medicina e, claro, ciências filosóficas, políticas e sociais. É que se causa pela razão da audácia e pertinência de seu conteúdo.
que numa linguagem repleta de profundidade, na simplicidade, verticalidade e distinção, o Dr. Inácio traz ao de cima questões muito sérias, né? Muito sérias, com as quais o autor convida-nos a abandonar a visão antiquada e todos os anacronismos ligados à ideia de doença paciente, abraçando, obviamente, uma visão sobre a responsabilidade requerida, a atitude responsável diante do paciente. A ser assim, a maneira como o profissional de saúde lida com o doente, achamos nós que é também o resultado de como ele encara a doença. Aliás, para Goldwalter, a individualidade mais importante do hospital não é o seu diretor, nem um contribuinte, nem o médico, nem a enfermeira ou o enfermeiro, nem o secretário. A individualidade mais importante do hospital é, sem dúvida, o enfermo, o doente. E, de facto, nós sabemos que há uma sacralidade no ato de curar. Há uma sacralidade no ato de curar. Tanto assim que o nosso autor, com toda a bravura acadêmica, conglomera neste livro a pretensão de convidar a todos nós sobre o nós, para que reflitamos sobre o nós. Não simplesmente o tu, mas o nós, enquanto palco da ética, e, sobretudo, a olharmos para o outro que padece, o doente, sobre o qual deve fixar o meu olhar de cura, o olhar compadecente, e que me catapulte para a ação. Um olhar orientado, um olhar que resvale para a ação, para o cuidado. Como dissemos, não como um favor, mas como um dever. Afinal, o outro é minha responsabilidade, e o rosto do outro interpela-me, cuida-me, como diria Emmanuel Levinas. Família acadêmica, eu gostaria de fazer um brevíssimo comentário sobre duas questões. Sobre a palavra, já fez também comentário o Dr. Gilberto, e sobre o hospital. Começaria pela última questão sobre o hospital. Na releitura que o nosso autor faz de Foucault, apresenta-nos um percurso histórico-situacional do conceito de hospital, que, de âmbito religioso, desde a sua administração e finalidade, chegou-se a uma ideia tão holística quanto real das instituições hospitalares, com o papel econômico e, sobretudo, político. E, como sabemos, a política enquanto arte, mas, sobretudo, ciência social, com o grave dever de administrar a polis e a res pública, não deve prescindir ao conceito de responsabilidade, isto é, a capacidade de responder com prontidão os problemas ligados à polis. Como afirma o nosso autor, o internamento era uma forma de esconder o fracasso de quem governa, mas este fracasso encontra novas formas de éticas criadas na cidade para permitir a legitimação do fracasso, precisamente através do internamento. E hoje, interessantemente, os hospitais públicos já não escondem o fracasso de quem governa, como foi no princípio. São verdadeiros palcos de exposição do fracasso de quem governa. Não escondem, expõem. Assim, todo governo que pouco investe na saúde
para não falar na educação, está condenado, está a concorrer, está a fazer um check-in para rebobinar a história do seu povo. Até a época em que o hospital era visto como um lugar terminal, lugar para morrer e não para recuperar a saúde, como nos diz o Dr. Inácio nesta obra. E porque não basta a assistência médica sem a medicamentosa, porque o hospital deve ser um lugar de tratamento e de cura, não somente de prescrições e aconselhamento médico, sem reservas a dúvidas. Quem não investe na saúde, isso facto, estabelece na sociedade uma espécie de estratificação de doentes. Doentes com poder de aquisição de medicamentos, que normalmente preferem ir às clínicas privadas, ao hospital público, e os outros doentes pobres que se dirigem aos hospitais públicos porque não têm escolha. Esta é a minha opinião, que não vincula ninguém. Aliás, como dizia o escritor Fridolin Kamolakame, o povo doente fica mais próximo do cemitério. Entende-se aqui, próximo da morte. E disto, por razão humanitária, podemos dizer que o hospital não deve ser visto somente como um espaço terapêutico, para salvar vidas, mas como um lugar onde seja viável o exercício da humanidade na urbanidade. Afinal, a questão não é de ter vida somente, mas também de ter saúde. Queríamos também fazer aqui um brevíssimo comentário sobre a palavra. Nós sabemos que encontramos um testemunho escriturístico bíblico a partir de Gênesis. E a gente percebe que, desde sempre, a palavra precedeu a escrita. A palavra precede a escrita, mas a escrita eterniza a palavra. Nós podemos ver que no Antigo Testamento, no primeiro livro, Gênesis, Bereshit, assim conhecido em língua hebraica, que no princípio Deus criou o universo, criou os céus e a terra com a palavra. Bereshit, bara, Elohim. Mas também podemos aqui interligar esta visão escriturística do Antigo Testamento com o testemunho que encontramos na passagem de São João, o evangelista São João. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. É a palavra que precede. Não existe escrita sem a palavra. E disse muito bem o Dr. Gilberto que a palavra é uma pessoa. A palavra, diríamos, é a vida da escrita. Mas não fosse a escrita, a palavra morreria no tempo. Não encontraria um kairos para eternizar-se no tempo. Por isso temos a escrita. Ela, claro, sofre muitas, digamos assim, muitas influências, sofre influências externas, porquanto o autor que escreve deve necessariamente ter em conta o ambiente. Aqui o texto é compreendido
como consequência de um contexto, senão vira um pretexto. Mas, claro, toda palavra não pode, ou melhor, toda escrita não pode prescindir a palavra. Claro, muita coisa poderíamos dizer sobre este debate, palavra dita e a palavra escrita. Diriam os latinos, as palavras voam, mas a escrita permanece. Em outros termos, diríamos, a escrita é a personificação na eternidade da palavra. Claro, vamos continuar com este debate e agradeço pelo tempo de escutação que nos foi concedido. Graças. Obrigada, Padre Feliciano Nangamoso. Obrigada aos anteriores também. Agora eu chamo todos à tela para que a gente possa fazer essa roda de conversa, esse debate. E temos também uma primeira pergunta, além do professor Gilberto, que acabou de levantar a mão, também gostaria de comentar. Agora é o momento, né? Já tivemos esse primeiro momento de cada um, expondo um pouquinho. Agora fiquem à vontade. Professor Gilberto, quer falar primeiro? Sim, é com muita satisfação que eu participo desse debate. Feliciano Nangamoso despertou em mim várias memórias, o que significa que suas palavras têm a ver com algumas verdades vividas por mim. Ele disse algo como: o paciente é objeto de estudo ou alguém a ser cuidado? Sabe que eu lembrei imediatamente uma situação vivida com alunos da Faculdade de Medicina, em que eles me acompanhavam durante o processo de internação hospitalar de um paciente com câncer e que não tinha o diagnóstico ainda confirmado. E eles me acompanhavam nas consultas e aí aconteceu a biópsia de uma lesão que traria o diagnóstico. E eu continuei atendendo esse paciente. E numa das minhas visitas, esse senhor, meu querido padre Feliciano, me diz: professor Gilberto, é tão estranho, os seus alunos vinham ao meu quarto com tanta frequência e curiosidade antes do diagnóstico, mas uma vez que veio o diagnóstico de meu câncer, eu sinto que eles desapareceram. Então, vejam como isso reflete, em parte, a provocação feita por Feliciano sobre o paciente como objeto de estudo, porque o interesse daquele aluno que, não tendo sido bem preparado em sua formação, ele enxergava aquele momento como uma experiência basicamente de ensino médico. Não havia aquele ser humano, ou seja, não houve uma relação empática. Ele não via aquele homem naquela cama como alguém em sofrimento, angustiado, sem ter ainda o diagnóstico, sem saber o tratamento. E o próprio paciente percebe essa questão fundamental. Essa pessoa que está ali, ela pode a equipe deixar que ela seja vista como um objeto de estudo? Alguém que nós estamos buscando descobrir o diagnóstico, como se fosse uma disputa entre quem acerta e quem erra, sem ver que tem ali um ser humano com suas expectativas, com suas fragilidades, os seus medos. Basta nós nos colocarmos por um segundo no lugar de um doente, das vezes que nós estivemos doentes, como nós ficamos frágeis e cheios de questionamentos. E esse homem rapidamente percebeu nos jovens da equipe que o interesse se dissipa no momento em que o diagnóstico é feito. Por quê? Porque eles estavam ali mais para atender uma curiosidade de como chegar a um diagnóstico do que realmente aquela situação humana verdadeira que se impunha,
que era o cuidado de uma pessoa que sofre. Então, eu acho que isso exemplifica muito bem o que Feliciano menciona. Outro aspecto que ele coloca, e que também aparece muito na obra do Inácio, que eu fiquei muito feliz em que isso veio à superfície na discussão, é que o hospital tem essas várias nuances. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Quando nós olhamos na história da medicina como as pessoas morriam no passado, elas morriam ao lado da família. Os hospitais foram também uma forma de fazer com que houvesse um deslocamento desse sofrer do fim da vida de alguém que a gente ama para um local em que a gente não fica todo o tempo com aquela pessoa. É como se houvesse uma certa separação através do hospital. Muita gente morre, às vezes, num centro de atendimento intensivo, uma UTI, uma CTI, como nós chamamos, cheio de aparelhos, com médicos que eles, às vezes, nem reconhecem, trocam os plantões todos os dias, às vezes com máscaras, e essas pessoas não morrem mais perto de sua família. Isso é um dilema da nossa civilização, o que nós fazemos hoje com o final de vida das pessoas. Em muitos lugares do mundo, a maioria morre longe de quem ama. Na pandemia, o que nós vimos de mais sofrido, além da morte das pessoas não antecipada? As pessoas morrerem sozinhas, as famílias sem poder entrar no hospital, se despedir. Essa metáfora do isolamento é algo muito, muito importante que nós devemos debater. Se nós realmente desejamos uma sociedade em que, quando alguém vai nos deixar fisicamente, ele nos deixa muitas vezes sozinho, sem a gente poder abraçar, se despedir, resolver questões que possam ficar pendentes. Eu, há um tempo atrás, fui a um quarto de um paciente com câncer, um senhor idoso em fase terminal, e ele me pediu que a esposa saísse do quarto, porque ele queria conversar sozinho comigo, e ele tirou a máscara do oxigênio e disse para mim: professor Gilberto, esse é o telefone de meu irmão, que eu o logrei em um negócio há 10 anos atrás, e eu quero pedir perdão para ele. Ele nunca mais me atendeu ao telefone. Por favor, diga a ele que eu quero pedir perdão antes de morrer. Então, às vezes, esses momentos finais são momentos de reaproximação, que as pessoas possam dizer as coisas que não foram ditas. E, às vezes, o isolamento, nessa figura do hospital que deixa as relações humanas um pouco mais complicadas, tem esse preço muito, muito caro, quase impagável, da solidão. Era isso o comentário no momento. Sim, verdade. Essas considerações são muito reflexivas, né, no sentido dessa atmosfera do hospital mesmo, né? Você estava falando desse aspecto mais frio, né, dessa falta de empatia, de um olhar, né, mais atento, e pelo o que eu pude, né, ter contato do livro também, vem trazendo essa associação, né, entre esse trabalho, esse hospital, o que a filosofia pode contribuir, né, para essas reflexões de pessoas que estão ali, como você falou, sendo cuidadas e cuidando, né? Então, acho isso muito interessante mesmo. Feliciano gostaria de responder ao professor Inácio, gostaria de comentar alguma coisa das falas dos outros. Bom, nós temos uma pergunta aqui no chat, né, da Noelane Pereira Lemos, para o professor Inácio. Ela diz o seguinte: professor Inácio, poderia explicar melhor sobre o projeto que desenvolve em Huambo, Angola? Depois, abaixo, ela parabeniza o Dr. Gilberto pela fala, muito preciso. De fato, é destoante, assim, de geralmente o que a gente ouve de
profissionais da medicina, assim, né? Tudo bem, acho que depois da pandemia vem um movimento aí também mais cuidadoso, mais emergente e urgente, né? Reflexivo sobre essas condições da medicina, mas muito, muito preciso mesmo. Acho que o professor Inácio caiu da transmissão. Vamos aguardar. Aí ele voltou. O professor Inácio está com dificuldades com a transmissão. Vamos continuar conversando com o professor Gilberto e com o Feliciano, com o padre Feliciano, até ele voltar. Eu achei, meus queridos amigos, eu achei essa manifestação do meu querido Feliciano muito rica. Olha, eu adoraria ouvi-lo muito mais tempo, sabe? Foi um privilégio. Eu me lembrei, sabe, em certos momentos, na obra Divina Comédia, do grande Dante Alighieri, um homem que descreveu, na primeira metade do século XIV, tudo que podia ser dito, talvez, sobre o homem medieval. Ele coloca, meu querido Feliciano, no paraíso, junto com os representantes mais lindos do cristianismo, um herege chamado Siger de Brabante, um filósofo contestador que o Papa odiava. Então, isso mostra como é lindo esse contraponto entre a filosofia e o pensamento religioso, como nós, seres humanos, temos que refletir sobre o que representa o que nós fazemos com as nossas vidas. Quando a gente olha, por exemplo, a prática médica, será que um hospital não pode ter uma outra, não pode ser imbuído de um outro olhar, uma vez que nós sabemos o quanto de isolamento, quantos fatores cruéis estão ali envolvidos? Hoje, por exemplo, em muitos países, quem dita o atendimento médico são os seguros de saúde, que dizem esse paciente, porque pagou tal seguro, pode receber remédio A, B ou C. Aquele outro que só tem o SUS, só recebe o A. Aqui o SUS é o nosso Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, essa violência de que, num atravessar de uma rua, de um hospital para outro, nós tenhamos tratamentos completamente distintos, o leque de opções, isso do ponto de vista humano e do ponto de vista moral é uma coisa impensável, é algo absurdo. Mas eu fico pensando, será que nós, que somos indivíduos que pensamos, nós não podemos tornar o hospital um local melhor? Nós não podemos trabalhar no acolhimento, tornar as equipes mais atentas para todos esses fatores? Há um papel a ser desempenhado por nós, como cidadãos, para que essa realidade não seja imposta de forma totalmente unilateral à sociedade. Eu acho que o nosso querido Inácio voltou. Voltou, sim, professor. Bem-vindo de volta. Bem, peço desculpas, estava aqui com problemas técnicos, porque não sei, vamos esperar que não caia. Queria agradecer a Noelane, agradecer a todos, ao professor Gilberto, à professora Feliciano, pelas belíssimas intervenções, e também aí a nossa doutora moderadora, por permitir que possamos, de fato, estar aqui. Antes de responder a Noelane, queria voltar aí ao comentário do professor Gilberto e do Feliciano em relação à questão do cuidado e da investigação. De fato, quando tratei no livro, tratei a partir da questão do consentimento explícito, que apesar do doente entrar, portanto, no hospital, estar ao cuidado dos médicos, o que eu tentava explicar a partir do consentimento explícito é que, seja ele que doente for, qualquer tipo de intervenção que a gente quisesse fazer, que tenha a ver com investigação extra-medicamentosa, então aí as pessoas tinham que ter, naturalmente, este consentimento. E tratando da nossa realidade, é que muitas das vezes nós não temos isso, porque uma boa parte das pessoas que
como dizia eu no início, como reforçou bem o professor Feliciano, muitos que vão para hospitais são gente que não tem condições. Então, também não estão informados de que ninguém pode chegar por uma questão de investigação e começar a mexer no corpo dele ou no corpo do familiar sem o seu consentimento, sem a sua autorização. Então, é nesta base que eu tento ver e discutir o que é mais importante para o doente. Parece que os problemas técnicos continuam, não é? Esse aspecto, enquanto não volta, vamos manter a nossa conversa enquanto não volta. O Feliciano queria falar alguma coisa, Feliciano? Exato. Não De fato, não sei se estou sendo audível. Eu não estou escutando vocês. Eu vou sair e voltar. A gente pode aguardar, acho que é rapidinho. Certo. A doutora me escuta? Agora escuto novamente. O Inácio já voltou. Com a palavra, acho que estava você, Feliciano, né? O doente, como dissemos, vem muito bem explícito no livro do Dr. Inácio, não deixa de ser um sujeito digno de direitos e também de escolha. Claro, dependendo do estado de sua, digamos assim, de sua patologia. Certamente ali o doutor Gilberto teria a palavra, certo? Entretanto, nós sabemos que a dor, como o choro, é a primeira palavra comunicativa. Sim, o choro é a primeira palavra comunicativa. Toda criança que nasce saúda a vida. Que chamaríamos este choro como o choro que saúda a vida. Que se dá, digamos assim, audível? Sim, estou ouvindo. Sim? Tá, sim. Exato. É uma manifestação de nossa historicidade que, claro, ultrapassa a simples interpretação biológica. Portanto, é uma dor que expressa, né, por aquele proto-choro, assim podemos afirmar, proto-choro comunica. Isto significa que o sofrimento, de modo geral, é a base da vida e que não se sofre mais apenas como se morre. Não é um caso que é a solução para o sofrimento das religiões orientais e tantas outras. Importa aqui realçar alguma coisa. O doente, ou melhor, o estado de doente, denuncia também a nossa finitude. É uma espécie de sineta que diz, prontos, nós podemos refletir sobre isso e aquilo, podemos fazer aquilo e aquilo, mas que temos limites. E, claro, aquele paciente, como parte da minha existência, porque é um outro que denuncia o meu eu, doente, deve denunciar a minha próxima doença. Claro. Com outros sentidos. Quer dizer, é uma manifestação de uma fragilidade humana na qual partilhamos todos. Assim sendo, a minha atitude para com o doente não pode ser como que quem diz assim, prontos, vou ajudar por pena, vou cuidá-lo porque
mete-me pena, enfim, não. Deve ser como alguma coisa que nasça do meu coração como um dever existencial. Um dever existencial. Uma espécie de, digamos assim, condoer-se com aquele que está lá, que de certa forma denuncia também a minha fragilidade. Sou digno de ser cuidado, claro. É muito importante isso, Beatriz, que Feliciano fala agora. Eu, na minha experiência médica, eu vi isso muitas vezes. Eu vou dar alguns exemplos. Às vezes, um jovem médico tem dificuldades na relação com o paciente, não porque ele não seja uma boa pessoa ou um bom médico, ele não foi preparado para aceitar sua própria finitude. Ele pode, por exemplo, um paciente com a mesma idade daquele jovem pode lembrar a ele imediatamente que ele também morrerá e pode morrer precocemente. Uma mulher mais velha, com as feições parecidas com os cabelos grisalhos da mãe, pode lembrar que a mãe dele, que ele ama tanto, pode morrer também, já que essa paciente está morrendo. Então, nós temos também que trabalhar esses aspectos com as pessoas que cuidam dos pacientes, porque esses aspectos, às vezes, atrapalham as relações médico-paciente, né? Então, e são fatores que causam até uma má qualidade dessa relação. Então, isso é muito frequente. A gente vê quando tem indivíduos que não são preparados para desempenhar sua função de uma maneira adequada, eles, às vezes, têm esses problemas de identificação que, às vezes, geram afastamento. Eu acho que o Valentim voltou. Vamos ouvi-la. Professor Valentim, com a palavra. Será que ele nos escuta? Bem, estamos ultimamente aqui muito com problemas de comunicação. Sim, então vamos ver quanto tempo vai durar. Não, então eu estava... Sim, não sei se me estão a ouvir. Sim. Estamos ouvindo. Estão a ouvir? Sim. Não sei se estão a ouvir ou não. Sim? Estamos, sim. Sim. Ai, caiu. Caiu novamente. Não, enquanto ele não volta, um aspecto importante que foi mencionado é sobre a autonomia sobre o seu próprio corpo. Qualquer indivíduo, e o paciente, obviamente, tem autonomia sobre o seu corpo. Eu vou dar um exemplo. Se alguém estiver num hospital sendo preparado para uma cirurgia cardíaca, com uma preparação complexa, cara, e na porta do bloco cirúrgico, ele disser, eu não quero mais que abram o meu tórax, ele tem o direito e tudo deve parar por ali. Por quê? Porque a pessoa humana, o ser humano tem autonomia sobre o seu corpo. Ele tem o direito próprio de dizer sim ou não. Ele não pode ser objeto de um procedimento médico não aceito por ele. Como dizia, acho que é isso que o Valentim gostaria de mencionar. Um outro aspecto que eu vivo no meu dia a dia, eu trabalho muito com pesquisa clínica, às vezes um paciente mais humilde, com menos assim, condições pessoais de poder se sentir à altura do médico e da equipe, tem fantasias de que ele é menor, de que ele vale menos, uma coisa que não é verdadeira, mas que ele fantasia, ele tem, às vezes, dificuldade em dizer não. Então, é muito importante numa pesquisa, isso é muito importante nas pesquisas médicas. Às vezes, o médico estar presente e propor uma pesquisa a um paciente, digamos que não tenha condições de poder fazer uma análise madura do seu desejo, ele fica à mercê do médico e pode dizer sim, quando o desejo dele é dizer não, por uma fantasia de que com isso ele pode perder o médico, pode perder o atendimento. Então, hoje, o mais recomendável é que essas decisões sobre o que vai ser feito com o indivíduo sejam oferecidas, discutidas com o paciente, com a família, com o seu médico de confiança, e deixá-lo um tempo
sozinho, sem o médico, para depois dizer o que ele quer que seja feito, porque muitas vezes o paciente acaba querendo, entre aspas, agradar o médico. E isso é algo muito perigoso nessas relações. A nossa estudante também comenta que Isabela Martins, né, está assistindo nossa live. Ela vai nisso que você estava acabando de dizer, né? Penso muito sobre essa desumanização do paciente por parte dos profissionais devido à frequência em que vivenciam aqueles processos, né? Acabam se distanciando de uma visão de quem é o outro, de quem tem um corpo, pela sequência, né, das violências cometidas. Exatamente, então, é isso mesmo. Isso é a realidade que nós temos que ajudar as pessoas a não passarem por isso. O Valentim voltou. Valentim voltou. Do conhecimento, né, do consentimento, a gente não fica sabendo. Né? Isso é muito, muito comum. As pessoas, às vezes, mais humildes, dizerem sim, quando, às vezes, não querem dizer sim, apenas por uma fantasia de que ele precisa agradar o médico e a equipe, senão perderá em atendimento. Isso é algo terrível e perigoso, mas verdadeiro. Perderá seu momento de ser cuidado, né? Ali, talvez, exatamente. Independente de como tenha chegado, né, aquele hospital. Por isso que ele tem que ter um ambiente seguro para sua autonomia ser exercida. Autonomia sobre o próprio corpo. O Valentim voltou. Para a esperança nossa. Doutor Valentim. Tá difícil, né? Agora, Feliciano, nós estamos fazendo o que nós podemos, né, Beatriz? Para manter o nosso público atento. Certo, doutor. O problema das comunicações. Certo, doutor. Eu gostei muito do que tu falaste, Feliciano. Eu achei que foram reflexões muito, muito adequadas. Eu não tenho, digamos, essa profundidade, mas a vida já me mostrou vários exemplos das coisas que foram ditas aqui. Nós temos... Vou dar o exemplo do meu país, Brasil. O Brasil, hoje, na saúde, ele tem, para cada 10 pessoas, 8 das 10 só tem o Sistema Único de Saúde. Eles não têm o seu médico particular. Eles não têm nem o privilégio de dizer não simpatizei com esse médico, não gostei, vou buscar outro. Ele, em geral, espera muito tempo para ter uma consulta. E quando tem essa consulta, às vezes ele é atendido por alguém que o atende rapidamente, mal-humorado, sem querer conversar os assuntos que realmente afligem aquela pessoa. Então, é um grande dilema. Eu sempre digo para os alunos na Universidade Federal que eles são pessoas que têm um compromisso, assim como eu, de serem os melhores médicos para aquelas pessoas que só têm a nós como médico. Porque a maioria da população brasileira ela depende de um sistema de saúde que tem suas imperfeições, mas é universal, todos são atendidos gratuitamente, mas às vezes tem que esperar, não pode mudar de médico tão fácil, porque tem uma burocracia. Então, as pessoas, às vezes, são tratadas de uma maneira muito, muito humilhante e injusta. E nós, médicos e profissionais de saúde, temos que ficar atentos, temos que ensinar os mais jovens de que esse momento da consulta, do cuidado, pode ser um momento importantíssimo para a pessoa, porque ela fica muitas vezes semanas. Eu conheço pessoas que esperam 3, 4 meses por uma consulta. E imaginem a frustração que é essa consulta ser assim algo desrespeitoso. Uma vez um paciente que era um motorista de táxi me contou na frente do hospital, quando eu entrei no táxi dele, eu perguntei, e aí, a sua consulta conseguiu na urologia? E ele disse, consegui depois de 4 meses, mas veja só, eu quis conversar com o médico sobre impotência, porque eu estava tendo problemas sexuais, a minha mulher teve o 2º filho e estava mais preocupada com o bebê do que comigo, coisas normais da vida humana. E ele simplesmente mudava de assunto. Ou seja, às vezes o médico é incapaz de conversar assuntos que ele deveria estar preparado para conversar. Então, é um grande desafio nós formarmos
profissionais da área de saúde capazes realmente de cuidar dos problemas das pessoas. O mais simples é mudar de ideia, é falar rápido, é terminar a consulta rápido e não ter que enfrentar um problema que cause, talvez, desconforto até ele próprio, por ser despreparado. Não sei se vocês me entendem. Exatamente, doutor. Um outro problema também que, pronto, pode parecer banal é a questão da prescrição médica. Às vezes, o modo como o médico passa a receita para o paciente, não tanto quanto, digamos assim, com uma grafia complicada, não? Porque... Exatamente. Sim, é um existem desafio para um egiptólogo. Sim, é um desafio tanto. Hieroglifos. Não só para, digamos assim, ir à busca da aquisição daqueles medicamentos, porquanto em alguns hospitais não há medicamentos. Simplesmente faz-se a consulta e basta. De resto, faz-se a prescrição médica e o paciente deve necessariamente ir à procura do medicamento. Tanto pega a receita... Nesse aspecto, sim. É uma coisa muito comum. O médico, às vezes, despreparado, não só o médico, a equipe de saúde, quem está cuidando, pode ser um enfermeiro, ele tem que ter uma noção de quem é aquele indivíduo. Eu vou lhe dar um exemplo quase caricatural. Eu já vi, na minha experiência profissional, uma pessoa prescrever insulina para um paciente diabético cego que morava sozinho num apartamento de um quarto. Ou seja, como que alguém vai prescrever algo que o outro é incapaz de aplicar com segurança? Ou seja, veja como tem várias facetas nisso, né? Então, isso tudo passa, na minha opinião, por uma falta de compreensão da realidade do outro. Porque se eu vou atender alguém, eu tenho que saber quem é aquela pessoa. Às vezes um profissional de saúde não preparado atende várias vezes uma pessoa e se a gente perguntar o que ela faz, qual é a profissão dela, ele não sabe dizer, às vezes, do que ela gosta, ela vive com quem? Com a família, sozinha, tem filhos? Esse é um desafio humano. A minha visão, Feliciano e Beatriz e Inácio, não sei se me ouve, é que essas questões, elas são questões humanas, elas não são só médicas. Essa forma de se relacionar com o outro permeia todas as relações. Todas as relações. Às vezes a mesma indiferença, a mesma falta de empatia, o mesmo egoísmo, a mesma falta de profissionalismo acontece nas outras relações não médicas. Acontece nas relações humanas pessoais. Uma pessoa, por exemplo, que vai dizer algo para o outro que possa simplesmente causar dor a ele, sem nenhuma vantagem. A gente, às vezes, não diz uma coisa que vai ferir um amigo, né? Porque a gente se sente empatia por ele. A gente tenta não fazê-lo sofrer, mas quando é uma coisa realmente fundamental, a gente faz sofrer porque vale a pena. É a mesma coisa. Então, eu acho que as nossas relações na área da saúde são tão pobres, muitas vezes, quanto as relações que muitos humanos têm nas outras áreas da vida humana. Não é muito diferente. É o ser humano aí que pesa. O respeito pelo outro ou não, o valor que ele dá para a humanidade. Cada um que morre, para mim, é uma derrota para todos. Né? Certo. Certeza. Senhores, sim? Sim, o doutor tocou um assunto muito interessante, o diálogo. Não? O diálogo entre o profissional de saúde e o doente. Claro. Este diálogo dá também um sentido de pertença, de aproximação, enfim, de consideração, que, parecendo que não, pode servir de antídoto naquele momento exatamente precário da sua saúde. É interessante este diálogo que deve ser mantido entre o profissional de saúde e o doente, que deve ser constante, ameno. Sim. Exato. E não é só o médico, é o profissional da saúde, dessa equipe. Há muitos lugares em que o enfermeiro tem esse papel central. Às vezes o enfermeiro
é a pessoa... Tem locais que não tem nem médico, que o enfermeiro faz vários procedimentos importantes para aquela comunidade. Então, qualquer pessoa da equipe de saúde, ele tem que ser o melhor possível naquela relação, porque é assim que ele gostaria de ser tratado. E a equipe de saúde tem que ter uma relação madura, harmônica, que não tenha competições baixas, que não tenha vaidades, que não predominem o feio do homem, mas o mais elevado do homem, as nossas virtudes, não as coisas mais baixas do humano. Então, por exemplo, uma pessoa que vai atender um paciente que levou um longo tempo esperando por uma consulta numa comunidade mais pobre e que ele atende rapidamente, com descaso, porque ele tem que ir embora rápido para jogar seu tênis, isso é imoral. Então, eu estou fazendo assim uma linguagem mais caricatural. Então, eu tenho a impressão que o exercício da medicina e a equipe de saúde nisso tem uma oportunidade de exercer um papel na relação humana que tem com os outros, assim como a gente tem em outras áreas, na área de cada um. Então, é uma questão de ser ou não digno, de ser chamado de ser humano, né? É isso, eu acho. Eu acho que é isso. Veja só, Gilberto e Feliciano, aqui a gente tem o comentário do Fernando Guedes, né? Ele diz assim: de fato é preocupante a forma em que a autonomia do paciente é sobreposta pelo ato de cuidar ou curar, muitos dos quais inadequados. Entendo que o dever de cuidar também é necessariamente o de educar, no sentido de transmitir aos pacientes ou aos seus familiares sobre os procedimentos, tratamento, cuidado, riscos. Muitas das vezes somos pegos de surpresa com notícias mal transmitidas de morte ou amputação de algum órgão. Exatamente. Eu vou passar a palavra aqui para Valentim, aproveitar que ele conseguiu, né, entrar. Professor Valentim, fique à vontade. Né, vamos fazer aqui nossas considerações finais para nos encaminhar para a finalização do nosso momento aqui, do nosso encontro. Está sendo muito agradável, muito gostoso essa troca de conhecimentos e saberes, né? E com a palavra, professor Inácio Valentim. Está ruim a conexão, né? Eu ia dizer que eu percebi que ele tem um atraso, né? Tem um atraso na conexão. Aí, às vezes, eu falo, esperava ele responder, mas não deu tempo. Acho que está realmente muito ruim o sinal por lá. Vocês, né, querem fazer alguma consideração? Vocês falaram bastante, né, do livro, por várias perspectivas, visões, vivências, experiências, né, carreiras diferentes. E foi muito rico aqui esse momento, realmente, a medicina, a filosofia, né, antes de médicos, antes de adoentados humanos, né, o título do livro, né, ele vai falando lá nos capítulos, mas a gente tem essas palavras que se destacam, né, então, memória da gratidão, que ele explicou do início, como ser grato, né, pelo que ser grato, em que momento dentro dessas situações vividas, né, essa gratidão, essa memória, como cuidar, né, como esperar ser cuidado. Então, foram muitas reflexões aqui. Gostaria de agradecer imensamente, né, a vocês dois, ao professor Inácio Valentim também, a todos aqui que assistiram, que comentaram, né, e passo a palavra, então, para cada um, para que finalizemos aqui e fiquem à vontade. Feliciano. Certo. Então, eu agradeço pela oportunidade e pensamos nós que esta não é a última, não? Como já muito bem disse o doutor Gilberto, oxalá tenhamos mais encontros, enfim, como estes que são pertinentes e oportunos no nosso tempo. Esta obra, como dissemos, deve ser lida e devemos também incentivar os nossos estudantes, sobretudo aqueles que cursam ciências de medicina, os nossos estudantes de filosofia,
até de ciências sociais, para que o adquiram, porque contém muita coisa a explorar, a debater, e falar da saúde é falar da coisa, digamos assim, mais preciosa como a própria vida. A doença também é uma denúncia da vida. Só a doença é quem tem vida. Portanto, são estes dois momentos importantes, quando a pessoa nasce e quando morre. Dissemos daquele choro, não? O choro chamado choro que saúda a vida. Tanto que os nossos profissionais de saúde tenham uma formação humanística adequada para que haja humanismo nos nossos hospitais, mas também é preciso educarmos a nossa população, para que saibamos também ser pacientes, porque ser pacientes também é preciso ter paciência. Ser paciente requer também ter paciência. Em que sentido? Sobretudo do exercício da obediência à prescrição médica. Que às vezes nós somos como que desobedientes. O médico prescreve alguma coisa, simplesmente descartamos. Depois voltamos ao hospital, no sentido primordial de que é o hospital, não? Como, digamos assim, como um lugar para passagem para a morte, não para a cura. Porque atrasamos com todo o processo, o que não é bom. Muito obrigado e estamos sempre juntos. Eu queria dizer, só para terminar também, que é bom a gente lembrar que o termo curar vem de curare, que é mais cuidar. Cuidar é algo muito mais abrangente. Curare, a Cúria Metropolitana, o curador da fundação, é uma deturpação. Por exemplo, o curar de vencer. Eu sempre... a cura é como eu ganhei a competição, tirei a doença. Isso é parte de uma realidade. O médico, a equipe de saúde, ela tem que se preocupar muito mais em cuidar daquele paciente. Curar quando possível, mas cuidar é o essencial. O termo curar aí foi deturpado na história da origem latina. Eu gosto e fiquei dessa sessão, entre tantas coisas bonitas que vivi, com a frase do Feliciano que diz assim, ó, o outro é minha responsabilidade. Eu acho que se nós tivermos esse pensamento, eu achei tão lindo isso que o Feliciano disse, o outro é minha responsabilidade. Se qualquer pessoa na saúde, em qualquer função que desempenhe, um professor, alguém que trabalhe no balcão de uma loja, se ele achar que o outro é responsabilidade dele, tudo fica mais fácil nessa terra tão complicada que nós vivemos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada mais uma vez aos presentes. Até a próxima, viu? Até o próximo seminário. África, França e Um abraço, Feliciano, um abraço, Valentim, que nos escuta. Obrigado, doutor. Doutora Beatriz. Um abraço, Beatriz, a todos os outros membros aí da universidade. Bênçãos a partir de Roma. Um abraço. Um beijo para o Papa argentino. Eu o conheço. Eu tive o privilégio de conhecê-lo.